Olá, graça e paz a todos, que juntos façamos o corpo de Cristo, que o cabeça é Ele que desce para nos direcionar, para nos conduzir, para fazermos trilhar em caminhos retos. E hoje, nesta condição nessa condução de veículo que transmite e que leva a mensagem de Deus aos nossos corações, peço a Deus que dê-lhe entendimento para que possa prosseguir na sua caminhada e glorificando, enaltecendo e exaltando o nome do Criador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a minha homilia de hoje, na nossa ponderação, nós queremos apresentar a você mais uma revelação da parte de Deus para um alimento que possa ser sólido no seu organismo e que possa estabelecer uma estrutura, fixa, no seu entendimento, e que a glória do Senhor e a graça de Deus possa estar verdadeiramente alicerciada, para que nós possamos juntos enaltecer e glorificar o nome do Senhor. Para o início da nossa homilia de hoje, eu quero já estar fazendo a minha oração em forma de agradecimento, pedindo que você também abra as portas do seu lar para receber, a palavra do Senhor Jesus, que estará fazendo morada, nos nossos entendimentos, ou seja, nos nossos corações. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta manhã maravilhosa de agradecimento nós estamos aqui, Senhor, para apresentar diante da tua presença todo o nosso agradecimento. Por isso nós te agradecemos pelo pão, pela água, pela veste, pelo nosso mover, pela nossa audição, fonação, locomoção, fôlego de vida. Vamos agradecer pelos nossos irmãos, nossos familiares. Nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, aquilo que ainda há de nos propor, Senhor. Pai, neste dia maravilhoso em que nós nos encontramos diante da Tua presença para bendizer, enaltecer e louvar o Seu nome. Por isso eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento dos Teus filhos, os nossos irmãos, e que eles possam receber a Sua palavra como forma de gratidão, louvar e bendizer o Teu santo e eterno nome. Por isso nós te pedimos, fica conosco, guarda-nos de todo laço do mal, para que nós possamos juntos bendizer e enaltecer e exaltar o Teu nome. Por isso nós te damos graça por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, nós hoje queremos trazer um pouco da revelação, em que muitas das vezes nós temos a oportunidade de expressar, mais como muitos observam e vê que aqui não vai dar mídia, não vai dar glórias, exaltação ao ministro, muitas das vezes até ocultam as verdades do Senhor, e não transmite com autonomia a qual devemos, porque a glória e a honra é para o Senhor. Não precisamos aparecer, pois o próprio profeta João disse, que suma eu e que vos apareça. E para que nós possamos ministrar sua palavra com autonomia, eu peço a tua liberdade de transmitir a tua palavra, Senhor, e que ela possa chegar ao coração dos nossos irmãos e fazer morada. Queridos,
Eu peço, né? Eu peço a meus amados irmãos que vai fazer também, né, uma união para esta revelação, que abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 3, né? Perdão, irmãos. Perdão. A segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo de número 3, que diz assim: Mas se ainda o vosso evangelho segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 3, que está escrito assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Agora entenda a revelação. No versículo de número 4. Nos quais, entenda, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça, para que não brilhe, né, para que não clareie a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus, ou seja, é o poder de Deus e a manifestação da sua autonomia, né, na vida dos que crê. Vou ver mais uma vez, com mais, né, pontuação que diz assim, o versículo de número 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Para os que se perdem, o evangelho ensina em direto o caminho, né? O evangelho ensina e educa e lhe dá, né, a autonomia de andar no caminho reto e certo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Ou seja, se você observar, está escrito aqui, o Deus desse século, está dizendo com D minúsculo, não é isso? Deus desse século com D minúsculo. Analise e imagine, você, né? Quando eu tive a oportunidade de estar fazendo a revelação e, né, ministrando, né, sobre o espírito do homem e o espírito de Deus, né? O espírito do homem, né, verdadeiramente, para quem não sabe, é justamente, né, a falta de entendimento. O espírito do homem é a falta de entendimento. Observe que aqui, por diversas das vezes, Jesus disse que, né, que o Deus desse século cegou o entendimento para que não, ou seja, não trilhe um caminho certo, não vá em direção correta, né? Para que não veja a luz, ou seja, para que não veja, né? Para que você não faça as coisas com perfeição, porque se está no claro, está perfeito, né? Está identificado, está legível, né? Está perfeitamente, né, escrito, não é isso? Está claramente revelado, né? Então, o Deus desse século cegou, ou seja, cegou o entendimento, né? Então, o espírito do homem é o entendimento, né? Dá para comprovar aí? O espírito do homem é o entendimento. Observe, né? Observe que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, e o versículo de número
número 12 diz assim, ó, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, né? Quem recebe o Espírito de Deus, né, não precisa de sacrifício, não precisa de pagar prenda ou fazer qualquer outro sacrifício para que receba de Deus a instrução. No versículo de número 13 diz assim, ó, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende, deu para entender aí? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Observe que você se torna uma presa fácil quando você não entende, não consegue compreender, né, as coisas do Espírito de Deus, né? Se você não entende, você se torna uma presa fácil, ou seja, você se torna vulnerável. Observe, analise comigo, né, tire suas conclusões. O que aconteceu quando Jesus colocou, né, Adão e Eva lá no paraíso, né? Lá no paraíso. Observe aqui como que foi a forma que eles foram enganados, ou seja, a forma que eles foram, né, desviados, a forma que eles foram, né, tirados da posição, porque não tiveram o entendimento. Observe onde foi que eles foram fraquejados, ou seja, fragilizados. Gênesis 3, versículo de número 1, que diz assim, ora, a serpente, né, a serpente, né, a serpente, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Observe que ela estava, né, colocando uma dúvida no entendimento, né, de Eva. Ela estava colocando ali uma dúvida. Será que você tem certeza que ele falou desta forma? Né? Ele não falou dessa forma. Entendeu? Ele estava tentando tirar a atenção, ou seja, o entendimento, porque se ela tivesse verdadeiramente entendido, ela confirmaria isso. Não, ele disse que não era para mexer, para que não pegasse, não comêssemos, né? Ele falou para que nós não fizéssemos. Porque no versículo de número 16 de Gênesis 2 diz assim, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, tá vendo aqui, irmãos? Dá para você entender agora? Da árvore do conhecimento, ou seja, da árvore do entendimento, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a serpente perguntou, né, se você entendeu mesmo? Será que você entendeu? Ele disse que não era para comer, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então,
a serpente já tinha, né, conseguido, né, desviar o entendimento, né, de Eva quando ela, né, se pôs em dúvida. Quando a gente não tem a certeza, né, então a Bíblia diz: se não tem certeza, não pratica, não é isso? Se você não tem a certeza, a convicção, né, do fato, não pratica. Então, nós passamos a observar que, por diversas das vezes, o Senhor, né, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, veio para instruir, para colocar entendimento, para dar certeza, afirmação daquilo que ele estava instruindo, né, aconselhando, né, aquilo que ele estava exortando os seus discípulos. Depois de muitas das vezes, o Senhor Jesus sentava para explicar para ele: olha, sobre a parábola, né, do joio e do trigo, ele disse: olha, vem o anjo, né, ou seja, vem e planta o joio de dia, e à noite, né, à noite, na escuridão, alguém vai tentar plantar o joio, né, enquanto nós plantamos o trigo. De dia nós plantamos o trigo, você vai ver que o trigo, né, ele é identificado facilmente. Mas vem o joio, que é uma dúvida, né? Você não tem a certeza, né? Não tem aquela certeza convicta. O joio, né? À noite, para colocar a dúvida. Ou seja, quando nós temos um verdadeiro entendimento, não, aqui é trigo. Esse aqui é joio, não. Esse é trigo e esse é joio. Você tem a certeza, a convicção. Não, esse aqui. Então, o próprio Jesus, por diversas das vezes, ele despertava os seus discípulos, dizendo: olha, buscar o entendimento, buscar o conhecimento, a afirmação, a certeza das coisas. No versículo 1 do livro histórico de João 14, diz assim: ó, não turbe os vossos corações. Crê em Deus, crê também em mim. Ou seja, não faça tumulto, né? Não se eh, se desespere, né? Não escureça o vosso entendimento, né? Pois essa é a função do espírito do homem, né? Tirar o entendimento, tirar, né, a clareza das coisas. Então, por diversas das vezes, o Filho de Deus, ele veio tentando orientar, despertar e colocar, né, a luz, né? Eu sou a luz do mundo. Né? O salmista Davi diz: olha, lâmpada para os meus pés, né, é a tua palavra. Ou seja, se eu ando na tua palavra, é óbvio que eu vou estar, né, trilhando o caminho certo. Então, observando, analisando, você vai chegar a um entendimento que o espírito do mundo verdadeiramente é o entendimento. Quando você é aquilo que não lhe dá, né, a certeza, a garantia, porque o, quando você entende, você deixa o espírito do mundo e segue, né, com convicção o espírito de Deus, né? O espírito de Deus. Sabendo dessas adversidades, o Senhor Jesus vinha orientando, instruindo, né, educando, né, orientando os seus discípulos e todo a nós, dando a sua palavra. Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois ele sabia, né, e tinha o seu entendimento que aquele que não compreendia passaria, né, a sofrer dano, a sofrer,
né, opressão, né, ficaria oprimido, né? Então, Deus pega o seu apóstolo, né, Paulo, e passa agora a dar orientação, né, para os demais. Observe o que é que ele diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, quando ele diz assim, ó: quisera eu, me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Né? Eu vim para instruir vocês, né? Ornamentar vocês, né? Arrumar vocês para apresentar ao esposo, ao marido, né? Aí do versículo de número 3 ele diz assim, ó: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Observe que é o tempo todo ele tenta exortar e instruir e educar, né? Diz, olha, busca o entendimento, busca, né, o conhecimento, busca a base verdadeira, não fiquem em dúvida, né? Não se tornem turvos os vossos corações, né? Então ele vem então diz assim, mas temo, né? Qual de Paulo, que eles não entendessem, né? Que a dúvida, o espírito né, da falta de entendimento, que é o espírito do homem, né, não lhe desse afirmação, certeza. Aí ele diz, olha, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, né, a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar, olha só, porque se alguém for pregar outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes outro evangelho que não abraçastes, com razão o suportais, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo estava dizendo para ele, olha, a verdade, né, a afirmação, a estrutura verdadeiramente, né, nós estamos apresentando o Espírito de Deus, né? Isso aqui que eu estou anunciando é a pura e a mais perfeita verdade, né? É o alicerce em que vocês podem se afirmar, em que vocês podem acreditar, em que vocês podem se entregar, né, de corpo e alma, porque eu estou trazendo as verdades de Deus. Mas mesmo assim ele dizia, mas temo que, assim como
a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, quando você começa a pegar, né, o manual de instrução para se instruir, aí vem a dúvida. Aí você vai tirar suas dúvidas, né, com alguém. Observe que quando Filipe, né, foi no carro, quando ele disse, entende o que lê? Aí você diz, como que eu entendo se não tem quem explique? Não é verdade? Aqui é que está agora a revelação. Se você não entendeu, se você não, no momento, não conseguiu, né, entender, não se desespere, ou seja, não turbe os vossos corações. Crê em Deus, né? Crê em Deus, ele está dizendo, crê no meu Pai, crê também em mim, porque eu vou produzir, né, morada para vocês. Ou seja, eu vou lhe colocar em paz, eu vou te colocar, né, guardado, eu vou te deixar, né, tranquilo. Mas a ansiedade, nossa inimiga, né, adversário, passa agora a nos, né, trazer, como que se diz, passamos agora a ficarmos ansiosos, né? Aí traz aí agora o pânico, o desespero, né? Traz ali agora a turbulência. Então ele diz, olha, espere, segure, aguarde, porque eu falei, eu vou te explicar. E muitas das vezes Jesus explicava aos seus discípulos, não deixava eles com os corações turbados. Então ele chamava, né, os discípulos, aqueles que ainda tinham de ansiedade e logo queria saber, de, olha, calma, espera um pouquinho que eu vou trazer a revelação. Então a Bíblia vai dizer que se você for buscar entendimento com qualquer outro ser, você está deixando de crer no Espírito de Deus que vai te revelar para buscar o entendimento de quem também não tem, né, que é o Espírito do mundo. Então você vai estar totalmente desatualizado, desequilibrado, fracassado, porque se o ser do mundo conhecesse, ele não estaria, né? Ele não estaria também buscando conhecimento, né? A forma perfeita de realizar, né, o perfeito estado. Então, se você tiver, né, paciência, calma, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, que é o nosso pedagogo, ele vai lhe trazer o entendimento. Se você tiver, né, a paciência, né, a boa vontade de esperar que o Espírito de Deus te revele, então na revelação do Espírito de Deus você vai estar tranquilo, alicerciado, não vai estar trilhando caminhos errados. Amém, irmãos? Se você esperar pelo Espírito de Deus, que ele é o revelador de todas as coisas, o seu pedagogo, o seu professor, o seu aio, então ele vai te revelar. Mas se você entrar em desespero e quiser buscar entendimento com A, B ou C, cada um vai estar lá lhe colocando em dúvida. Foi o que a serpente colocou no coração de Eva. Por isso que Paulo diz, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não recebestes, com razão o suportai-vos. Então ele está despertando
Porque a serpente, ou seja, a falta de entendimento, né? O espírito do homem, né? Que não tem entendimento, mas vai tentar te orientar, né? Vai tentar te colocar, né? No caminho que ele também não sabe, vai deixar você, né? Em dúvida. Não vai lhe dar segurança, sustentabilidade, para que a certeza do Espírito de Deus se esclareça, se revele. Então você leu comigo, né, para finalizarmos aqui. Vamos voltar, né, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 3, que diz: mas se ainda o nosso evangelho está coberto para os que se perdem, está coberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então está aí. O espírito do homem é a falta de entendimento. Você lê, né, não entende, aí você vai passar a buscar o entendimento do espírito do homem. Quando você espera no Senhor o que Ele revelou para você, Ele lhe explicará e não colocará dúvida no meu, no seu e nem no nosso coração. Amém? Que o Senhor Jesus possa verdadeiramente estar lhe dando orientação mais forte, colocando aquilo que por intermédio da palavra não consegui colocar, mas que Deus, nosso Salvador, o nosso Criador, né, possa estar colocando e dando orientação para que a luz do Evangelho resplandeça não só na minha, mas na sua vida. Um forte abraço, ficam com Deus e até a próxima. Que a mão do Senhor Jesus possa estar protegendo e livrando de todo laço do mal a todos. E eu te peço mais uma vez, irmãos, se inscreve no canal, dê o seu joinha, assina aí no sininho das notificações, para que a glória de Deus entre no lado dos seus irmãos, aquele que nós ainda não conseguimos fazer, que o Espírito de Deus faça por intermédio do seu aparelho e da sua contribuição, se inscrevendo no canal e dando o seu joinha. Amém? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.